Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação e dessa vez nós vamos verificar as condições de plantio para a próxima safra de soja, em especial no Centro-Oeste, nos estados aí de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quem vai ajudar a gente nessa conversa vai ser a nossa companheira aqui de toda semana, a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, com o Sistema CropView. Ela já está aqui conosco por Skype, então seja muito bem-vinda, Cristina. É um prazer tê-la aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas. Obrigada, Guilherme. Prazer é todo meu. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Cristina, antes da gente entrar propriamente nas condições de plantio, a gente vai mostrar aqui os mapas de temperatura e de chuvas, começando ali por essa semana do dia 18 até o dia 23 de setembro, né? É isso mesmo. Nós temos aqui o mapa da Oráculo Meteorologia, que alimenta o CropView. E o que nós podemos ver aqui? Nós temos chuvas já se aproximando, né? Nós temos um volume muito grande aqui sinalizado para o litoral de Santa Catarina, principalmente, com alguma tensão, que não sei se dá ou quanto dá para vocês verem da cor aqui, mas a gente vê que ele está bem roxinho, então são volumes bastante intensos, né? Tem uma chuva aqui no oceano sinalizando isso. Bom, essa chuva, ela traz um pouco o refrescamento, né? A gente vê nas mínimas aqui, os estados do sul, aqui com temperaturas mínimas que estão aqui tem até abaixo de 10 graus, né? Não no norte do Paraná. E, por outro lado, a gente vê as máximas do Centro-Oeste aí, com temperaturas ainda bastante extensas, e elas chegam aqui até o norte do estado de São Paulo. Passando aí... E aí esse esfriamento, né, que vai chegando ali do sul, ele consegue ir avançando até o Centro-Oeste nas próximas semanas? Consegue sim, olha só. Nós vamos ainda mais finalizando, começando o setembro, finalizando outubro. Olha, os próximos 5 dias, 23 a 28... aqui nós vemos a chuva, ela se espalha mais no oceano, né? Então todo o litoral aqui, até o comecinho do litoral da Bahia recebendo chuva, Rio de Janeiro, com volumes interessantes, entra um pouquinho para Minas Gerais. Olha só que essa temperatura, as mínimas, né, elas começam a subir um pouco, pegando Minas. Você pode ver que as máximas, o litoral aqui já refresca, e essa massa parece que ela está até mais clarinha um pouco, né? E quando nós vamos aí para o final do mês, isso fica mais claro, porque quando nós olhamos esse quadro das máximas, você vê que ele fica bem manchado, é como se tivessem blocos que se soltassem, né? E é como se a frente fria entrasse um pouquinho. O reflexo disso é que nós já vimos manchas de chuva aqui, olha só, já tem chuva chegando no Mato Grosso, chuva chegando em Rondônia, né, o Acre também com chuva, Amazonas já tinha mais, mas o que nós vemos é que a chuva ela entra. E aqui o Rio Grande do Sul com um volume bastante intenso, o norte do estado, Santa Catarina também recebendo bastante chuva. Então começam a chegada das chuvas, elas ainda não são firmes. Eu estava conversando hoje cedo com o Thiago da Oráculo, então embora elas já sinalizem, elas ainda suspendem um pouco e o que eles estão nos dando de indicação é que chuvas mais firmes, elas devam acontecer a partir de 15 de outubro. Aí o produtor precisando ficar bastante atento, né, para começar ali o seu plantio da próxima safra já com uma boa condição de umidade, né? Exatamente. Eu fiz uns ensaios de plantio, escolhi 3 cidades aqui, Vicentinópolis, em Goiás, Itanhangá, no Mato Grosso, e Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. E todos esses ensaios que eu fiz, eu coloquei plantios no primeiro dia de outubro. E o que nós temos aqui é uma sinalização positiva, embora nós vamos ver aqui que o acúmulo de chuva no decêndio é ainda muito pequeno. Estou em Vicentinópolis, Goiás, aqui escolhi uma cultivar com um ciclo de 110 dias, num solo com teor de argila entre 36% e 60%. Então, olha só, entre 1 do 10 e 10 do 10, nós temos uma sinalização só de 15 milímetros, que é muito pouco pensar que nós estamos vindo de uma estiagem tão grande, né? Nós estamos com um nível de umidade muito pouco, então o déficit do solo ele ainda está muito grande. Vou descer aqui a barra do balanço hídrico, fica mais fácil para vocês verem, olha só.
Então, lembrando, a linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Então, é como se por 10, o sistema ele replica um plantio nesse mesmo local por 10 anos anteriores. E como seria a resposta de umidade no solo. Então, o que nós vemos aqui, antes da primeira barra, ele está mostrando um déficit maior do que a média, né? E depois eu coloco a semente no solo, ele tem uma recuperação natural. Mas o que nos chama a atenção aqui é que eu entro no novembro e no dezembro com um excedente menor do que costuma acontecer na média dos últimos 10 anos. Então, isso poderia sinalizar aí uma melhor opção para o produtor começar esse plantio depois ali do dia 10 de outubro, onde teria uma condição melhor de chuvas. Muito provavelmente, porque embora aqui o sistema ele esteja sustentando, né, a indicação de que essa chuva ela venha de forma regular, nós estamos falando de um município inteiro, então 15 milímetros para começar a plantar é muito pouco. Depois nós vimos os próximos decênios sinalizando na casa aí dos 26 milímetros, então é uma chuva que ela não vem em volumes muito altos e pode ser que ela aconteça de uma forma muito regular, então dificilmente ela vai dar a segurança que o produtor precisa para começar a plantar. Eu vou mudar aqui a data para o dia 15. Eu saio do 1º do 10, eu vou fazer essa modificação aqui agora. Ó. Olha só, mudando para 15 do 10, eu vou descer a barra do balanço hídrico para aqui, para a gente já ir direto. Só um minutinho que ele está terminando de fazer o desenho. Olha só, então a primeira barra agora, a verde mais clarinha, está mostrando o nosso momento atual. Você veja que a barra marrom é o momento que eu determinei do plantio. Entre esse momento que nós estamos e o momento do plantio, o déficit ele aumenta no solo. E aqui nós temos uma sinalização de menos chuva para o período inteiro do que costuma acontecer na média dos últimos 10 anos. Mas aí então, já fica mais próximo dessa retomada das chuvas do que plantando ali no dia 1º, né? Exatamente, o risco fica menor. Você vê, a sinalização ela não muda, mas você vê que os volumes eles começam a aumentar. E esse aumento fica mais próximo. Então, antes desse período, talvez seja muito arriscado. Olha, eu vou vir para os próximos 15 dias para a gente ver previsão, olha. Tá vendo? No dia 29, aquilo que nós vimos lá no mapa, tem uma chuva, né? 16 milímetros, aí dia 30, 7 milímetros. Mas depois ela recolhe de novo. E aí, nesse ano que a gente vê ali naquele gráfico, que é uma possibilidade do acumulado ficar abaixo da média dos últimos 10 anos, qualquer possibilidade de aproveitar essa água melhor, o produtor precisa aproveitar, né? Exatamente. Ele vai ter que tomar bastante atenção, principalmente porque a chegada da chuva está muito irregular. Então, aí cada produtor vai fazer um ensaio. Aqui eu tenho uma cultivar com 110 dias. A minha sinalização aqui é que eu posso ter um problema, ele começa a penalizar exatamente no encerramento do ciclo, né, sinalizando chuva acima da média no enchimento de grãos e colheita. Lógico que isso ainda está muito longe. Mas o que ele dá uma indicação é que essa planta ela vem para desenvolvimento vegetativo e florescimento com boa quantidade de água. Embora eu tenha uma sinalização que tem uma tendência de chover menos do que normalmente chove. E aí a gente saindo de Goiás, indo para o Mato Grosso, como que fica a situação do produtor por lá? Vamos lá, aqui nós fomos para Itanhangá. Eu estou aqui também, fiz o ensaio começando a plantar no dia 1 do 10. A cultivar aqui tem 10 dias a mais de ciclo, eu estou com 120 dias. O teor de argila do solo cai um pouquinho, 16,35 nesse exemplo. Vamos aqui para a barra do balanço hídrico, olha só. Aqui também mostra que o início precisa de atenção, porque novamente a gente vem de um déficit muito maior do que a média, existe uma sinalização de começo de chuva. Embora aqui, quando ela mostra que ela vem com volumes maiores mais cedos e se mostra regular e com uma condição até melhor do que a média, o início da safra chama atenção, olha, porque por mais que a chuva chegue,
talvez exatamente no início de outubro ela não chegue de forma suficiente. É uma situação parecida, né, desse começo de ciclo com pouca chuva, mas pelo menos aí no município de Itanhangá, a situação depois fica ali com médias mais favoráveis do que os que a gente viu lá em Goiás, né? Exatamente, olha, novamente aqui eu vou fazer um ensaio, olha, também não tem penalização, a penalização está mostrando o final do ciclo, né, chuva na maturação, mas eu vou mudar aqui um pouquinho, e aqui como a chuva está sinalizando que ela chega antes, lá eu coloquei dia 15, aqui eu vou colocar dia 10, para a gente ver como é que fica a resposta. Porque é interessante a gente observar aqui, você lembra que lá eu falava de 15 e 26 milímetros, aqui ele já está falando de 40. Já mais do que dobrou ali. Já mais do que dobrou, então aqui nós temos uma segurança maior. Olha como fica a barra. É aquela questão, né, de ficar mais próximo da chuva e aproveitar melhor aí o potencial produtivo. Exatamente. E o que nós vamos ver aqui, que é interessante de ver, é que nós temos uma sinalização de um excedente. Então, essa chuva aqui, a tendência que a meteorologia nos mostra é que já no outubro ela chega com volumes muito bons. E aqui a dica para o produtor é ele ficar muito atento quando vai chegando próximo, para ele não perder essa janela de plantio, porque de repente começa a chover muito, volumes muito maiores e fica difícil de fazer o plantio. E aí quando a gente vê as previsões para os próximos 15 dias, o que a gente tem lá na região? Olha, aqui nós temos uma condição um pouquinho melhor, tá vendo? Não em volumes ele está até menor do que nós mostramos em Goiás. Mas ele mostra uma sinalização de mais umidade por mais dias consecutivos. Ele se espalha mais a chuva por mais dias, né? Exato. Então já tem uma sinalização que ela começa de fato a querer chegar. Embora em números, ela não chega nem a ser melhor do que a chuva que foi mostrada lá para Vicentinópolis. E aí, Cristina, indo para a nossa última região, o município de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, como que ficam essas condições por lá? Vamos lá, Sidrolândia também iniciei aqui o plantio no dia 1º, a cultivar aqui também com 120 dias, olha, você vê que ela dá uma condição boa até o final do ciclo, e quando nós olhamos essa barra, o que a gente vê? Muito parecido, né? E com uma situação preocupante, você fala assim, poxa, essa linha amarela aí, ela é de dar susto, né? Parece que quase não tem chuva quando a gente olha assim. E até por conta disso, eu fiz uns ensaios para você, antes da gente mudar aqui, para mostrar um pouquinho dessa região. Olha, eu fiz uma simulação desde o ano 2000 para Sidrolândia. Então, eu tenho aqui, a resposta é produtividade a cada 10 dias de plantado. Tá? Então, vê que o ano de 2000, se eu tivesse plantado aqui entre o dia 20 e o dia 30 de setembro, a produtividade foi de 87%. Se o plantio aconteceu entre 1 e 10 de outubro, foi para 91%. Ok? E o que nós vemos? Que na média aqui de 18 anos, nós temos uma resposta que a região ela responde melhor em termos de produtividade para plantios que acontecem a partir de 10 de outubro, tá? Mas aqui é uma produtividade média que ficaria em torno de 78%. E aí eu resolvi desmembrar um pouquinho. Olha, nós temos aqui o 2019 com uma sinalização muito positiva, a gente viu lá no quadro, né? Mas eu desmembrei, eu fiz a simulação então, do ano 2000 ao ano de 2009. O que nós vemos? Olha que condição diferente. É uma região que apresentava já a partir de 10 de setembro uma condição de produtividade de 85%. Ela melhora um pouco aqui no outubro, mas é uma região que ela já conseguia trazer um plantio aqui com uma produtividade acima de 85% já a partir de 20 de setembro. E quando eu separo os anos, aí eu pego os últimos 10, de 2008 a 2018, o que nós vemos? Nós tivemos muitos anos aqui que a região foi muito penalizada. Olha, 11, 12, 13, 14, olha o ano de 2015.
É realmente aí um período bastante difícil, principalmente esse ano de 2015 aí, bastante penalização para o produtor. Foram uns anos em que o El Niño ele se manifestou de forma bastante intensa, né? E a região sofreu muito. Mas o que nós vemos é que desde 2016 ela volta para a normalidade. Então, quando a gente olha aquela linha amarela tão baixa, né? Quando eu volto aqui e eu mostro que essa linha amarela aqui para a Cidrolândia, ela está tão baixa em função, são esses anos que foram muito difíceis, né, entre 2011 e 2015, que estão jogando essa média para baixo. Mas que a região, o normal da região, quando a gente separa isso, ó, que ela vem numa condição boa, né? Tanto aqui, e desde 2016, ela volta para essa normalidade aqui. Quando a gente vê ali o gráfico do balanço hídrico, né, a gente percebe que a chuva vai até voltar um pouco mais tarde em Cedrolândia do que nas outras regiões que a gente viu, mas mesmo assim vai ser aí uma das regiões menos penalizadas, porque depois isso fica de acordo com o que a planta precisa. Exatamente. Então aqui também, né, nós vimos lá, eu vou jogar aqui para o dia 10 de outubro, né, o plantio, porque como a gente vem de um déficit muito grande e as chuvas elas só começam a se estabelecer a indicação a partir do dia 15, olha, que você vê, nós começamos aqui no dia 10 ainda com 30 milímetros, né, passando só em novembro a subir de 40 para 50 milímetros a cada 10 dias. E a hora que eu faço isso, olha como fica essa barra. Então, embora a sinalização seja boa, a data do início do plantio aqui também demanda atenção. E aí, quando a gente vê os próximos dias, também deve ser aí com poucas chuvas, né? Pouca chuva, olha, você vê que o dia 29 que está sinalizando chuva em praticamente todos os lugares, mas é pouco, bem pouco. E aí, outubro já começa aqui uma sinalização de umidade, mas é praticamente nada. Então, realmente, o produtor aqui também vai ter que ter paciência para esperar as chuvas, de fato, elas se firmarem para poder fazer o plantio. Então, Cristina, a gente veio, né, dessa última safra que os plantios aconteceram mais cedo, né, bastante precoces, ali o produtor já tendo condições de plantar. Para essa safra, o ideal é esperar um pouquinho e começar aí provavelmente lá mais próximo do dia 10 de outubro, onde as condições vão estar um pouco melhores para essa semeadura. Exatamente. Esse é um ano diferente do que foi o ano passado, um ano de atenção, né? Porque nós temos essa chuva que ela chega mais tarde e nós temos muitas regiões com sinalização de um recuo de chuvas, né? No novembro, dezembro, que também aconteceu o ano passado. Algumas regiões mais intensas, outras menos intensas. Então, é muito importante o produtor fazer o exercício, né, dos estágios do desenvolvimento fenológico do cultivar que ele está usando e quando quando acontece o recuo, em que estágio a cultura está. Porque se essa ausência de chuva pega a planta em estados muito sensíveis com necessidade de água, as penalizações acabam sendo maiores. Cristina, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a esclarecer esses dados, mostrar aí essa situação das chuvas um pouco mais tardias para essa região do Centro-Oeste e destacar aí essa importância do produtor ter paciência nesse momento e esperar o melhor momento de plantio. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar com esse acompanhamento. Da próxima vez a gente verifica ali essas condições em outra região do país. Combinado, Guilherme. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E para o produtor que quiser fazer esse ensaio, que quiser fazer esse exercício que nós fizemos, é só ele entrar em www.cropview.com.br. Tem uma aba Experimente. Ele faz o cadastro e ele tem gratuitamente o direito de fazer um ensaio de uma data de plantio com uma cultura. Então ele vai poder fazer exatamente isso que eu fiz para mostrar para vocês aqui no ar. Vai com a coordenada geográfica, porque instalando a sua coordenada, as previsões vão direcionadas. E aí fica então essa dica, né, que pode ajudar bastante na tomada dessa decisão do momento de começar o plantio. Cristina, mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui mais vezes. Ok, eu que agradeço. Boa semana. Um abraço. Essa é a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, do Sistema CropView, que
ajudou a gente a acompanhar as situações de plantio, principalmente no centro-oeste brasileiro, como que o produtor vai ter a condição de iniciar a semeadura da próxima safra de soja 19/20 lá nessa região. Segundo aí os dados, selecionando um município de Goiás, um do Mato Grosso e um do Mato Grosso do Sul, uma situação bastante similar entre os três, entre toda a região centro-oeste, a expectativa de retorno das chuvas, de chuvas mais regulares a partir da segunda quinzena do mês de outubro. Com isso, a perspectiva de melhores condições para iniciar o plantio a partir ali do dia 10 de outubro.